México, o berço dourado do pugilismo, nos tem presenteado, desde o início dos tempos, com verdadeiros guerreiros do ringue. Um após o outro, eles têm servido para reafirmar o poder do sangue azteca. Mas, mesmo sendo devastadores no combate, tiveram que enfrentar o desprestígio, que é a melhor arma que muitos de seus oponentes apresentam contra eles. No entanto, sendo o boxe uma arte de cavalheiros, quando se decide adotar a atitude de um lutador sujo, é preciso pagar as consequências. E, uma vez no ringue, o karma nunca demora a chegar. Bem-vindo! No vídeo de hoje, eu te convido a assistir uma das lutas mais lembradas de Marco Antônio Barrera, a noite em que ele destruiu Kennedy McKinney. Fique à vontade, pois esta nova viagem pelas páginas douradas da história do pugilismo começa em ti. Conteúdo: Marco Antônio Barrera e Kennedy McKinney não eram desconhecidos antes de se encontrarem em um ringue de boxe profissional. Ambos lutaram na primeira transmissão da série Boxing After Dark, da GBO. Boxing After Dark foi uma série de televisão de boxe que estreou em 1996. Nela, costumavam ser exibidas lutas entre promessas, principais contendores e, ocasionalmente, disputas por títulos. Naquele momento, ambos os lutadores eram muito elogiados. Barrera era um campeão invicto do Conselho Mundial de Boxe, presente na maioria das listas de peso por peso, com um incrível recorde de 39 vitórias e 0 derrotas. Na mente de muitos, Barrera surgiria como a superestrela mexicana que seguiria os passos de Júlio César Chávez, o César do boxe. Enquanto isso, Kennedy McKinney, medalhista de ouro olímpico e ex-campeão supergalo da Federação Internacional de Boxe, também tinha impressionantes credenciais. Antes da luta, foi revelado que havia certa rivalidade entre os lutadores. Em uma conferência de imprensa, McKinney atacou Barrera e prometeu a vitória. Em resposta, Barrera o acertou. E uma briga quase aconteceu quando as equipes dos dois lutadores tiveram que separá-los. Com esse precedente, a luta que estava por vir não poderia ser qualquer coisa. A luta ocorreu em 3 de fevereiro de 1996, no Great Western Forum, em Inglewood, Califórnia. Seria a 5ª defesa do título mundial Super Galo da Organização Mundial de Boxe, por parte de Barrera. Os juízes convocados foram Lou Flippo, Robert Byrd e Ismael Wiso Fernandes. McKinney entrou no ringue como desafiante, com um recorde profissional de 28 vitórias, sendo 17 delas por nocaute, contrastando com apenas uma derrota e um empate. Durante sua apresentação, alguns vaias foram ouvidas. Barrera, com 6 anos de experiência e 39 lutas profissionais, ostentava um recorde perfeito de 39 vitórias, tendo conseguido 27 delas por nocaute. O lutador mexicano foi anunciado como considerado por muitos um dos melhores do mundo. Ao ouvir seu nome, o público foi à loucura. Com Pat Russell como o terceiro homem no ringue, a luta começou. Primeiro round, Kennedy tentou manter Barrera à distância, esticando sua mão esquerda e se movimentando pelo ringue. Barrera o avaliou o suficiente antes de lançar sua primeira combinação, enlouquecendo a audiência. A partir daquele momento, o mexicano se tornou o agressor do round, pressionando McKinney contra as cordas e desferindo uma boa dose de golpes. Presumia-se que essa reação tão explosiva de Barrera se devia à raiva contida pela conferência de imprensa na anterior. Segundo round, Kennedy entrou no segundo episódio com mais cautela, permitindo a Barrera se mover com maior liberdade. Após o primeiro minuto, McKinney sentiu a pressão ao ser brevemente encurralado nas cordas. Depois disso, ele esticou sua mão esquerda, tentando manter o mexicano à distância segura. Terceiro round. No intervalo, a equipe de Barrera pediu que ele atacasse o corpo, e foi exatamente o que ele fez. No centro do ringue, os lutadores desafiavam a guarda um do outro com breves combinações no corpo. Apesar de seus esforços, Kennedy não conseguiu machucar o mexicano. Quarto round. Ambos lutadores pareciam seguir bem o ritmo da luta no quarto round. Após o primeiro minuto, Barrera iniciou uma troca mais próxima, atacando o corpo de Kennedy. McKinney parecia tentar forçar Barrera para as cordas, mas isso não o incomodava. Pelo contrário, o mexicano era mais eficaz no contra-ataque. Quando foi Kennedy quem acabou encurralado nas cordas, apenas o som do gongo o salvou.
quinto round, a esquerda de Kennedy continuava testando a guarda de Barrera, enquanto este utilizava sua boa movimentação para se deslocar pelo ringue. O mexicano era um mestre na arte do contra-ataque, aproveitando cada pequena oportunidade para demonstrar isso. Mesmo quando McKinney o pressionava contra as cordas, Barrera parecia confortável com as costas nelas. Sexto round, assim que o gongo soou, os lutadores trocaram golpes no centro do ringue. Ambos pareciam acompanhar o ritmo da luta com facilidade, e não estava claro quem era o agressor. Os golpes no corpo de Barrera levaram Kennedy a um momento de tensão contra as cordas. Sua resistência o permitiu sair, mas por pouco. Ironicamente, logo depois, no centro do ringue, Barrera lhe causou muito mais dano com combinações letais ao corpo e à cabeça. No final, mais uma vez contra as cordas, McKinney teve que ser salvo pelo gongo. Sétimo round. Barrera entrou no sétimo round retomando a luta de onde havia parado no round anterior, encurralando Kennedy nas cordas. Ele se tornou um verdadeiro carrasco, desferindo golpe após golpe em seu corpo e cabeça. Perto do primeiro minuto, McKinney começou a se defender, mas apenas abriu sua guarda, permitindo que Barrera entrasse. Foi o round mais violento até o momento, com trocas de golpes contundentes. Oitavo round. O oitavo round começou mais devagar do que se esperava. Ambos os lutadores pareciam ter concordado em dar um passo atrás e manter uma distância segura. O minuto passou e nenhum momento relevante aconteceu. Eles apenas esticavam suas mãos esquerdas, como se fosse o primeiro round de reconhecimento. No entanto, perto dos 2 minutos, um surto de euforia tomou conta de Barrera, que deixou Kennedy caído na lona. Um gancho de direita iniciou a combinação que fez o corpo quase inerte de McKinney cair. Sentado na lona, ele ouviu os primeiros números da contagem de Russell e se levantou ao 7. Quando a luta foi retomada, Barrera saltou sobre ele como uma fera sobre sua presa. Tentando recuar, Kennedy quase caiu novamente, mas foi amparado pelas cordas, que o ajudaram a se manter em pé antes que suas luvas tocassem a lona. No entanto, no canto, ele foi castigado como nunca antes. Pouco depois, McKinney caiu na lona pela segunda vez. Ele estava de pé na contagem de 3, mas Russell continuou até os 8 regulamentares. 23 segundos de luta ainda restavam para fechar o round. McKinney tentou fugir de Barrera, movendo-se pelos lados, mas o mexicano o alcançou. Barrera se tornou um verdadeiro carrasco, executando Kennedy publicamente. Surpreendentemente, McKinney sobreviveu até o som do gongo. Nono round. Desde o início da rodada, Kennedy começou a recuar, Barrera o seguia de perto, sem a intenção de desperdiçar um único golpe no ar. Ocasionalmente, McKinney ficava encurralado nas cordas, e ali, era castigado, mas passou a maior parte do round se movimentando, fugindo das consequências que já tinha experimentado ao ficar de frente com o mexicano. Ao entrar no último minuto, Kennedy cometeu um erro de cálculo e se prendeu em um canto, apenas para ir direto à lona por conta de uma tenaz combinação. Ele se levantou imediatamente, mas Russell contou até 8. Ao continuar a luta, McKinney começou a fugir de forma ainda mais descarada. Décimo round. Kennedy não tinha intenção de iniciar uma troca com Barrera. Para ele, a única opção era manter distância para sobreviver aos últimos 9 minutos de luta. Barrera aderiu à filosofia do qualidade, não quantidade, e não desperdiçou energia com ataques que não o levariam a lugar nenhum. Seguindo McKinney de perto, e até deixando-o desferir alguns golpes, Barrera reafirmava sua posição como o claro agressor da luta. 11º round. A estratégia de Kennedy de sobreviver até o final do combate parecia estar funcionando. Mantendo a distância e golpeando apenas para reafirmar sua postura como desafiante, ele parecia estar ganhando tempo suficiente para terminar a luta em pé. Um duro golpe de direita fez Barrera perder o equilíbrio e apoiar sua luva no chão. Ele recebeu a contagem de Russell e ninguém parecia mais desapontado do que ele.
Ao retomar a luta, outro tropeço, praticamente no mesmo local, o fez apoiar a luva no chão novamente. No entanto, como não foi resultado de um golpe, não contou como uma queda. Provavelmente, essa série de acontecimentos lhe deu a motivação para surpreender a todos com o que aconteceria logo em seguida. 12º round. Kennedy voltou ao seu canto, no final do round anterior, levantando os braços, sentindo-se vitorioso pelos tropeços de Barrera. Quando voltou, um verdadeiro guerreiro azteca lhe mostraria por quê não se deve contar com o ovo antes da galinha botar. Assim que o gongo soou, um forte direto de direita de Barrera mandou Kennedy de costas para a lona. A audiência entrou em euforia. Ele superou a contagem de Russell e voltou à luta. Tentou manter distância, esticando sua esquerda e se movimentando pelo ringue. Mas já era tarde demais. Com o público gritando seu nome, Barrera entrou em modo diabo e desatou um furioso ataque no ringue. Uma combinação sádica de golpes empurrou Kennedy contra as cordas, onde ele tentou se agarrar para parar a dura ofensiva do mexicano. Quase no segundo em que foram separados pelo árbitro, McKinney estava novamente na lona. Foi visto um golpe de direita na lateral, mas Russell interpretou como um tropeço. Logo depois, um tremendo golpe de esquerda do mexicano o mandou de volta à lona. Russell parecia continuar vendo tropeços. Por isso, Barrera foi ainda mais impiedoso e transformou o ringue em uma cena de massacre. Seguiu Kennedy pelo ringue, decidido a não deixá-lo ser salvo pelo gongo. 2 golpes consecutivos de direita o mandaram claramente à lona e não havia mais nada que Russell pudesse confundir. Sem sequer começar a contagem de segurança, com McKinney sentado, apoiado nas cordas, Russell deu o sinal de que a luta havia terminado. Sua estratégia falhou. Kennedy não chegou à decisão dos juízes. Aos 2 minutos e 5 segundos do 12º round, Marco Antônio Barrera registrou sua vitória contra Kennedy McKinney por nocaute técnico. Mais uma vez, o sangue azteca demonstrava sua supremacia na disciplina. Encerramento. Essa luta foi o prelúdio para os grandes encontros que viriam no futuro de Boxing After Dark, da HBO. Após esta luta, Barrera foi visto como um dos prospectos mais promissores do esporte, enquanto Kennedy, aos 30 anos, conquistaria um título um ano depois. Mas, em seguida, se afastaria lentamente da disciplina. É de se supor que o tempo coloca tudo em seu devido lugar. Se você chegou até aqui, eu te agradeço. Lembre-se que a melhor forma de apoiar o meu conteúdo é deixando seu like no vídeo. Você achou que Barrera seria capaz de vencer essa luta sem a decisão dos juízes? Você viu alguma chance real de Kennedy roubar a vitória? Te leio nos comentários.